Alô, estão ouvindo aí vocês? Yes. Bora ver a plateia ansiosa, que já vai isso. Yes. Bora! Já vai dar 10 horas, galerinha eu aqui. quero E cuida. No teu tempo, demais. No Se teu tempo. apresenta, mas. O presente não pode abrir agora. Só depois da Só nova. depois da nova. E qual é o sério E risco de a ser? abertura do presente é um fator condicionante para a presença de muitos aqui. Sim. É, vai ter sorteiozinho de CLT para a plateia, pelo menos um docinho. Valeu, obrigado. Não pode, né? Não, pode testar. Assim. Não, pode não. Nem, pode nem olhar. Vou deixar aqui. Não misture, não misture. O homem é diferente, né? Ei, tu deu presente para a banca e não vai dar para quem tá assistindo, é isso? Emília brinca no filme, eu nem sabia. E deixa eu só pegar. Você sabe o que é, né? De que sabe o que é, né? A de vocês eu sei, a minha eu não sei não. É. Ei, isso aqui, ó, marca a página, viu? Ah, é? Do meu isso, viu? E aí, Vou até pegar para marcar uma página aqui, ó. Essa página aqui que eu tô lendo. Olha, eles têm um hackzinho embaixo. Bom, eles têm trabalhos bons, né? Tá, show. Pode, já tá pronto? Pronto? Ok, vamos. Bora. Tudo bem? Então, bebês, boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos, tá? A gente vai dar agora abertura na sessão de avaliação do trabalho de conclusão de curso do aluno Enzo Farias Freire, certo? Enzo, você tem de 10 a 15 minutos para sua apresentação, pode começar. Bom, boa tarde, né? Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todo mundo, né? A presença da minha irmã, dos meus amigos, demais familiares. Gostaria de cumprimentar a banca também, né? Professor Isberg. O professor Isberg foi o meu único CD noite durante a graduação de medicina, né? Professor Medina, não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas foi meu primeiro supervisor na monitoria, me deu muitas oportunidades. Eu vou deixar isso aí para o final. E, claro, a professora Aline, né, minha orientadora aí já desde 2023, então fui aluno, confidente, sabe muitas coisas aí. Então, gostaria realmente de agradecer a presença de todo mundo e agradecer também a presença do Dr. Breno, né, advogado aí, referência na área, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, a oportunidade que a gente já trabalhou, então realmente agradeço muito pela contribuição no trabalho também. Bom, o meu trabalho, né, meu TCC, ele tem o título, né, Direitos Trabalhistas em Jogo, a questão do direito de imagem no futebol, e aí eu começo trazendo o porquê que eu escolhi esse tema, né, acho que a Emília tinha comentado, e no ano passado, sem sombra de dúvidas, apareceram vários vídeos do professor Medina. Oi, você já ouviu falar na Lei Pelé? E aí eu, rapaz, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de direito do trabalho, tem alguma relação aí e eu vou aproveitar. Então, eu realmente passei a considerar muito esse tema e aí fui ver o que de fato eu ia falar e aí percebi essa relação entre o direito de imagem e essa bula da legislação. Então, busquei realmente identificar como que os clubes de futebol fazem isso e como que é realmente essa realidade prática. E é um tema realmente que é muito urgente, porque dos casos que eu verifiquei, eu busquei não trazer casos em específico, né? Mas eu acho que se eu pudesse trazer algum percentual aqui, praticamente 100% dos casos, principalmente voltado a pequenos clubes, envolve essa temática, tá?
E aí, basicamente, eu começo agora com meus objetivos, né? Meu objetivo geral era justamente analisar, né, essa proteção do direitos trabalhistas, certo? E aí, os meus objetivos específicos, basicamente, eu busquei examinar a legislação, entendendo de fato como que ela se comporta de maneira prática e efetiva, certo? Investigar como que é esse uso da imagem mesmo, se realmente tem esse uso, que muitas vezes não acontece. Em relação à análise dos contratos, ela é um pouco mais difícil, porque na maioria das vezes esses contratos possuem cláusulas de confidencialidade ou algo assim, e aí, às vezes é um pouco mais complicado, mas eu consegui fazer ainda algumas análises mais contratuais do que de algum contrato específico, e obviamente identificar, né, quais são essas fraudes e o que de fato vem ocorrendo. A metodologia, né, o tipo de pesquisa foi bibliográfica e documental, né, a finalidade da pesquisa é pura, a abordagem foi qualitativa, utilização de artigos, legislação, tudo realmente envolvendo o direito do trabalho e o futebol em específico, certo? Um pouquinho aqui do sumário, né, a gente começa com a introdução, depois eu vou para o meu primeiro capítulo, que eu vou falar desses aspectos jurídicos do direito de imagem no desporto. Depois eu vou falar sobre o uso do direito de imagem nessas competições esportivas. E, por fim, né, no terceiro capítulo, eu vou falar como que, de fato, esses contratos, como que acontece essa burla ou não da legislação. E, na conclusão, a gente faz um grande fechamento de tudo. No primeiro capítulo, né, eu vou falar um pouquinho da evolução histórica. Para ser realmente um pouco mais breve aqui em relação a isso, a gente teve um grande boom ali a partir do século XX, principalmente com essa tiada de redes sociais, globalização e tudo mais, e a gente tem um grande campeonato, né, que é um grande marco em relação a isso para o direito do futebol, que é a Champions League, né, um campeonato mundial, global, que envolve grandes clubes bilionários e jogadores muito famosos. Então, com certeza é um grande marco em relação a isso. E aqui no Brasil, a gente tem um grande marco com a Constituição de 88, que já trouxe ali a questão do direito de imagem, com essa ressalva, né, esse resguardo ao direito de imagem. Posteriormente, a gente tem em 98 a Lei Pelé. A Lei Pelé foi, né, obviamente, tiveram algumas leis antes que tratavam sobre o desporto, sobre o esporte, mas a Lei Pelé realmente é esse grande legislação sobre essa área, e a Lei Pelé, basicamente, ela define que a remuneração do atleta, ela pode ser composta de 60% do salário registrado na CTPS, ali, no seu contrato de trabalho, e 40% pode ser direito de imagem. A gente tem também a Lei Geral do Esporte, uma lei de 2013. Ela, atualmente, vive junto com a Lei Pelé, certo? Diferente da Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte traz que a remuneração pode ser 50% do salário e 50% da imagem. Eu busquei ao longo do meu trabalho tratar muito mais da Lei Pelé, porque é realmente a lei mais importante, por mais que essa lei exista de 2023, ela ainda não é muito utilizada e, de modo geral, eu basicamente só vi ela sendo utilizada em um único caso. E foi realmente algo muito específico, nos demais é realmente só a Lei Pelé. E aí, trazendo aqui um pouco do capítulo 2, né, eu busquei explorar, ver como que é essa exploração comercial. Então, as grandes marcas, elas buscam pessoas para representá-las. E no direito, no futebol, não é diferente. Então, grandes marcas vão investir em grandes clubes e buscam grandes jogadores para serem esses representantes. Só que a gente tem, para isso, que ser feito alguma formalização contratual. E, muitas vezes, a gente tem uma relação, na maioria das vezes, né, praticamente todas as vezes, uma relação desigual entre o clube e o atleta. E aí o clube acaba fazendo algumas imposições para o atleta que ele, às vezes, não consegue barganhar, não consegue, realmente um contrato mais padronizado, algo bem, que ele não tem muitas chances de se desvencilhar disso. E aí, obviamente, a partir do momento que ele assina o contrato, enfim, ele vai ter direitos e deveres. Ele tem, né, que se lembrar que ele está representando aquela marca, aquele clube durante aquele tempo, então tem que ter cuidado com falas, cuidado com qualquer tipo de atitude que pode resultar nesse prejuízo, e claro, ele tem o direito de proteção à imagem dele, ele precisa autorizar expressamente isso também. E aí a gente tem os conflitos jurídicos, né, que é justamente como os clubes de futebol vêm buscando maneiras de burlar a legislação a partir disso. E aí eu trouxe aqui para vocês, basicamente, as formas de remuneração de um atleta de futebol. A gente tem, obviamente, o seu salário base registrado na sua carteira de trabalho. A gente tem um contrato de imagem, que ele precisa, é um contrato civil, autônomo, diferente do contrato
de trabalho, vou comentar um pouquinho mais para frente, que o contrato de imagem e o contrato de trabalho, eles possuem finalidades completamente distintas. A gente tem também a questão do direito de arena, que não se confunde com o direito de imagem. O direito de arena, ele basicamente é uma porcentagem de 5% que o sindicato dos atletas recebe em relação ao direito de transmissão e aí faz um rateio entre todos os atletas. A gente tem as luvas, que nada mais é do que algum tipo de adiantamento ou um bônus ali na renovação de um contrato, que inclusive as luvas podem, dependendo do caso, ser utilizadas para maquiar as verbas trabalhistas e o direito do trabalho também. A gente tem as bonificações, né, que são as premiações, os famosos bichos, né, que os clubes oferecem aos atletas. Se a gente se classificar para o campeonato, vai ter tantos mil reais, se a gente for campeão, vai ter tantos mil. Então a gente tem as bonificações também. E tem também a relação da periodização. Muitas vezes os clubes impõem aos seus atletas que abram empresas para poder fazer esse pagamento do direito de imagem. Só que a gente vai verificar mais para frente que na maioria das vezes são empresas fantasmas, empresas que realmente não existem, é só realmente para burlar a legislação. E aí no capítulo 3, eu justamente trago essa natureza jurídica do contrato, certo? Essa questão do direito de personalidade, né, do atleta tem que ser resguardado, mas é verificado justamente que ele não tem esse poder de negociação. O atleta não consegue fazer essa barganha com os clubes, é muito realmente uma imposição. O clube chega e fala, olha, vou registrar o salário mínimo na sua carteira e o restante vai ser pago em direito de imagem. Você não quer ficar desempregado, você não quer ficar sem clube, não quer se aposentar, então você acaba aceitando aquela situação. E aí a gente verifica esses abusos contratuais. Eu coloquei aqui 60%, mas assim, na maioria dos casos, o aumento do percentual chega a 3, 4 vezes o salário. Se realmente é registrado um salário mínimo na carteira e ele ganha 7, 6 mil por fora. Quando ele recebe em conta, porque muitas vezes ele recebe em dinheiro mesmo, em espécie, e aí a gente começa a verificar por que está acontecendo, e eu vou falar disso um pouco mais para frente. Eu trouxe aqui as principais fraudes, né? Realmente, essa criação de empresas fantasmas é bem comum nos processos ter, principalmente, né, ali na hora da audiência, que o jogador foi obrigado a abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa para aquela finalidade. Seja às vezes para receber o direito de imagem, seja às vezes, inclusive, para receber o próprio salário naquela conta. Inclusive, dentro desse subtópico, eu trouxe um caso de evasão fiscal, 2, na verdade, envolvendo ali o Neymar e o Guga, que foram condenados justamente por conta disso. A gente precisa ter uma diferenciação entre o que é a exploração da imagem e o que é o contrato de trabalho. O simples fato de ter uma postagem no Instagram do clube, do atleta treinando, do atleta jogando algum jogo, isso não caracteriza o uso e exploração da imagem do atleta. Porque a finalidade do contrato de trabalho é o atleta jogar, é o atleta treinar. Então tem que ser alguma participação de fato efetiva. Ações de marketing, publicidade, o que na maioria das vezes não acontece, inclusive alguns julgados que eu trouxe, realmente falam sobre isso. O não uso do direito de imagem. Às vezes tem um contrato, às vezes até respeita o percentual, mas não tem um uso efetivo, então é verificado isso também. E a questão realmente dessa fraude, né? Realmente os clubes buscam essa maneira para poder pagar menos encargos trabalhistas, e é justamente isso que eu abordo no tópico 3.5. Quando a gente verifica que, né, a gente, ao final, quando vai rescindir algum contrato de trabalho, a gente precisa receber algumas verbas, e as verbas basicamente são calculadas em cima do salário, às vezes da remuneração, enfim. Então, se eu tenho uma remuneração real superior àquela que está sendo registrada, eu vou ter um grande déficit dessas verbas. Então, vou receber menos multa do FGTS, vou receber menos FGTS, saldo de salário, férias, 13º, todas as verbas vão estar maquiadas e elas vão ser reduzidas. A não ser que, claro, a pessoa, na maioria das vezes, busque a justiça para poder conseguir identificar que está acontecendo essa burla. Além disso, a gente tem prejuízos previdenciários também, né? A gente vai ter contribuição do INSS sendo diminuída, porque o salário real é outro. A gente vai ter, quando o atleta se lesiona,
ele não vai perceber o auxílio doença acidentário do valor correto, a questão da aposentadoria também do próprio atleta vai estar prejudicada. Então, isso, na maioria das vezes, vai mostrar uma grande diferença nessa cultura contratual, em que o clube vai estar saindo por cima, por estar pagando menos direitos trabalhistas, menos verbas, e o atleta vai sair prejudicado por conta dessa grande diferença. E aí, é importante esclarecer que existe uma grande falta de transparência realmente. O contrato de trabalho do atleta, ele é registrado, mas é registrado na CBF, um contrato muito padrão, que não muda cláusula de nenhum para nenhum. E aí esse contrato de imagem civil, ele fica nesse limbo. Às vezes tem, às vezes não tem, realmente não tem nenhuma regulamentação para se registrar isso, ou como de fato efetivamente vai fazer isso. E aí eu trouxe que, na prática, a justiça vem entendendo essa bula, a justiça vem mostrando que os clubes de futebol estão fazendo essa máxima e estão dando os direitos dos atletas, mas é algo pontual, naquele caso, naquele processo. Se a pessoa não for atrás, ela não vai ter esse direito e ela vai acabar ficando sem. E aí, a gente basicamente está finalizando, eu trouxe algumas medidas de fiscalização e regulamentação sobre o tema também. Primeiro seria basicamente o registro nacional, em que a gente não deixaria apenas o contrato CBF registrado, mas teria que ter um registro também do contrato de imagem. A gente precisa também de uma formação, uma capacitação em que o atleta ele tenha o conhecimento daquilo. Infelizmente, tem muitos atletas que o empresário toma de conta, a esposa que toma de conta, algum amigo, enfim, ele não tem o conhecimento necessário. Às vezes, só quando vê alguma coisa, algum vídeo, alguém falando, algum processo, aí ele vai atrás e ele precisa saber disso durante o próprio contrato mesmo, sabe? A gente precisa também de uma atuação conjunta. A CBF não fiscaliza, o Ministério Público do Esporte não, o Ministério do Esporte não fiscaliza, o Ministério Público do Trabalho também não fiscaliza, não tem nenhuma fiscalização, certo? Então é necessário uma realmente atuação conjunta de todos os órgãos que participam e que fazem o futebol e o direito do trabalho, e claro, uma reforma na própria legislação. Hoje a gente tem duas legislações. Qual a legislação que a gente vai aplicar? Basicamente, no direito do trabalho, a gente vai acabar aplicando aquela que é mais favorável, né? Principalmente voltada aí ao trabalhador. Mas é necessário, de fato, não, essa é a lei e vamos utilizar ela, e esses são os parâmetros e esses são os passo a passos para se considerar o contrato de imagem, o uso, enfim, válido. E aí, partindo para a conclusão, o problema central foi realmente verificar como esses clubes estavam realmente fraudando a legislação. As constatações é que, por mais que a gente tenha algumas regulamentações da Constituição, a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, a gente não tem, de fato, essa efetividade. Tem alguns requisitos, tem alguns parâmetros, mas eles não são seguidos. Então, meio que não adianta de nada. Então, os atletas acabam sofrendo e a falta de fiscalização, a falta de qualquer olhar dessas entidades faz com que os atletas acabem sendo prejudicados. Então, a CBF, principalmente as federações estaduais, que são federações que estão mais próximas do clube, acabam negligenciando e não fazem isso para os seus jogadores, e até mesmo isso seria uma melhoria para o clube, para o futebol. E aí, nas propostas, realmente de solução, foi realmente essas reformas, tanto na Lei Pelé, quanto na Lei Geral do Esporte, essa criação do sistema único, eu acredito que seria algo muito prático e, principalmente, fácil de acessar, verificar se está sendo pago correto, se tem o registro, se não tem, o porquê também. E, claro, a gente precisa de uma atuação não somente do atleta, não somente das entidades esportivas, das agremiações, a gente precisa de uma atuação realmente conjunta de tudo isso para poder conseguir fazer acontecer. E é basicamente isso, Não poderia deixar aqui de finalizar sem uma foto do Cristiano Ronaldo. A foto do Cristiano Ronaldo era para ser na capa, mas não deu muito certo fazer uma foto dele segurando uma 100 fps. Mas realmente gostaria de agradecer a todo mundo aqui presente. Hoje o dia foi muito legal porque nós quatro que apresentamos hoje somos todos amigos, nos conhecemos desde o primeiro semestre da faculdade praticamente, então assim, é realmente algo muito feliz. Realmente novamente agradecer
ao professor Elisberg, ao professor Medina. Em meu primeiro semestre de monitoria, falou para mim: isso, tu não quer apresentar uma formação de monitor, não? O professor, não sei nem o que é isso. Ele: não, tu faz isso aqui. O professor: mas eu não sei fazer um projeto para enviar para a vice-reitoria de um curso. Ele: não, tu faz isso aqui, tu faz isso aqui. E consegui, e diga-se de passagem, outro comentário que era o melhor, foi o único ano que teve formação de monitores dado pelos próprios monitores desde 2021. Então, fica aí. E a professora Aline, assim, sem sombra de dúvidas, tenho muito a agradecer. Acho que eu aprendi muito com ela. Ela realmente, durante esses anos, né, desde 2022, ela foi minha professora, em 2023 passou a ser a minha orientadora na monitoria, e realmente é sempre um prazer estar em sala de aula com você, aprender com você, e realmente eu me sinto muito lisonjeado, e como eu coloquei nos agradecimentos, né? Eu espero que realmente daqui a pouco a gente possa se encontrar na sala dos professores, e eu consiga viver um pouco disso também. É isso, gente. Muito obrigado. Já me faz chorar no começo, como é que eu faço daqui para o fim, pelo amor de Deus. Né? Gente, só dizendo que meu plano inicial sempre foi fazer o Enzo reprovar hoje, porque eu não quero perdê-lo. Né? Mas ele trouxe a mãe, a família, a população, eu não vou poder fazer isso com ele não, tá? Então, Enzo, obrigada, meu amor. Vou passar a palavra para a banca para que eles teçam as considerações, tá certo? Se você quiser sentar, beber uma água. Eu quero só pegar o celular aqui para nós. Certo? Então, eu vou começar com o professor Elisberg, tá certo? Depois eu passo a palavra para o professor Medina. Professor, certo. Você tem a palavra. Professor Aline, muito obrigado. Sou Medina, cumprimento a todos os familiares, em especial o Enzo, é muito bom tê-los aqui. Meu amigo Enzo, antes de mais nada, agradeço o convite e a confiança, parabenizo pela sua apresentação e defesa, eu conheço da sua trajetória, e a gente sabe que é um ciclo que se refaz, né? Dependendo da forma como você conclui o trabalho, não é uma conclusão, né? São várias oportunidades que surgem, inclusive trazer o Breno aqui, o nosso amigo Breno. Seja bem-vindo, meu amigo, que é um expert da área, está lá na UAB com a gente. E você traz um título que já é um título de um livro, né? Porque já vende, né? Tem alguns títulos mais acadêmicos, mais jurídicos, que a gente sabe que é um trabalho acadêmico, trabalho de conclusão de curso, não é um trabalho jornalístico, não é um trabalho publicitário, né? Mas você conseguiu agregar a informação que você traz no teu trabalho com um título que provoca o leitor. A gente passando, poxa, esse trabalho é interessante, né? Direitos trabalhistas em jogo, né? Então, esse trocadilho inteligente, e quando ele é colocado com coerência, né, o risco é você colocar em um trabalho acadêmico de forma incoerente com o seu conteúdo, aí você pode escorregar. Mas não, você traz o título e é coerente com o que você narra, né, que são as dificuldades de um contrato tão específico, que é o contrato desportivo, e que você traz as problemáticas em torno dos encargos sociais no mundo, especialmente no mundo do futebol. E aí você pode pesquisar mais à frente qual é a média salarial de um jogador brasileiro. Eu não estou falando de atletas, dos poucos atletas renomados que estão na mídia, né? Estou falando de uma média salarial de R$5.000. Né? Então, a Justiça do Trabalho talvez seja o último amparo para esse atleta. Se fala de atleta desportivo hoje no Brasil, não é o que está na televisão. Né? Então, o valor do teu trabalho não está para esse tipo de atleta. Né? Porque esse tipo de atleta, muitas vezes, eu tenho a referência como o Neymar, sem, logicamente, crítica à pessoa, mas que provocou um planejamento tributário evasivo, que foi na imprensa, no Fantástico, ele e o pai dele, e perguntou: o que eu fiz de errado?
Eu tenho 3 empresas e meu filho cedeu o direito de imagem dele para mim e para a mãe dele. E ele ganha 5% do salário dele, o resto é meu. Aliás, o resto é da empresa dele, das empresas dele. Né? E, bem, lógico que essa proteção não é para o Neymar, porque ele provoca a não proteção. Né? E faz isso como se fosse o correto no mundo esportivo. Só que ele é milionário, a pessoa física dele, os 5% que ele ganha já o deixa milionário como pessoa física, né? Mas eu estou falando do atleta do dia a dia. Você convive aqui, né? E o Breno sabe essa realidade, futebol, porque é o último amparo, a OAB às vezes é chamada para poder intervir, porque Justiça do Trabalho é uma delas, você vê a quantidade de reclamações trabalhistas e as pessoas tentando um bloqueio no faturamento, bloqueio de uma renda, né? E esse seu trabalho se volta para essas pessoas, né? Então, o que eu posso sugerir para você é para você dar um viés cada vez mais social aí. É você mergulhar no mundo do atleta em início de carreira, do atleta de base, e a universidade pode propor isso, porque nós temos um excelente curso de formação de atletas, né? E, então, o teu trabalho, ele após direito esportivo, do professor Medina, né? E ele ganha em importância acadêmica se você verticalizá-lo para o mundo do trabalho de base, do atleta de base. Né? E, lógico, e fazer dele também um serviço jurídico que você pode prestar como um bom advogado. Né? Como eu posso planejar, porque faz parte do planejamento tributário, é lesivo, faz parte, eu não preciso colocar 100% do que eu ganho, porque nem tudo que eu ganho é salário, tem outras espécies de contratos que você coloca muito bem. Se eu dividir bem e trazer fontes reais para você, inclusive, encarar o fisco na condição. E para a gente terminar, eu analisei na época do caso do Neymar, o processo administrativo junto no CARF do Neymar foi aberto. E aí todos os contratos de patrocínio do Neymar estavam expostos. Passou um bom tempo sem sigilo. Depois, quando foi para a justiça, que eles tentaram pedir sigilo, mas não já estava mais, estava aberto, né? E os contratos de patrocínio que ele ganhava, a empresa do pai e da mãe, para quem ele cedeu o direito de imagem, ganhava, era coisa milionária. Só assim, você vai ganhar só por não falar essa marca. Você não precisa falar a minha marca. Você só não fala essa marca quando você estiver diante de uma imprensa. Né? Ou seja, sua imagem vai estar atrelada à minha sem você falar nada. Se você quiser falar, aí o Neymar cobraria mais caro. Então eu vou ganhar por não falar de uma marca concorrente. Ou seja, esse seu trabalho, para ele, é talvez uma forma de, não, tá bom, então como é que eu posso me planejar melhor? Sem correr risco de altas, de uma tributação e de uma fiscalização, né, tão severa. E o Neymar, ele perdeu no CARF, mas ao final ele ganhou. Porque ele conseguiu compensar, pelo menos na fiscalização, em razão da saída dele do Santos Barcelona, ele conseguiu compensar o que ele tinha pago de tributo na Europa, né, na Espanha. E aí ele perdeu, mas conseguiu tirar algumas multas e compensar, então saiu para o que ele ganha, né, e o que ele ganhou nessa transferência, né. Mas, enfim, puxando para o meu lado, é planejamento tributário, né, com viés trabalhista, previdenciário, social, né. E aí, se você enveredar nesse desafio, ir para um mestrado, eu acho que você já pode ir para o mestrado, traçando a realidade, né, do atleta de base, buscando o amparo jurídico desse atleta no âmbito das questões trabalhistas, gerenciando os seus recursos também, para pagar o que é devido ao fisco, nada mais, nada menos. Você vai ter um excelente livro, quem sabe, daqui, para poder estar oferecendo para a gente. Vai vender para o professor, cara, vai oferecer, tá bom? Parabéns, meu amigo, pela sua trajetória na universidade. Fique na universidade, faça o mestrado na universidade, que a gente quer você por perto.
Obrigada, professor Elisberg, pelas palavras. Agora eu passo a palavra para o professor Medina, que está quase sem dizer nenhuma palavra. Vai escrever aqui, sem minha amiga eu vou ler. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer ter centenas de ex-alunos, inclusive aqui na sala. Prestigiado. Inclusive o Breno é nosso ex-aluno. Breno é nosso ex-aluno, sim. É um prazer dele, Breno, estar conosco também nessas nossas batalhas desportivas, dentro da universidade também. E é um prazer, Enzo, estar na sua banca e saber que de alguma forma você trouxe esse teu trabalho, né, por conta de algo que a gente pensa que também é necessário dentro da universidade. Eu lembro realmente do Enzo, criança. Eu lembro do Enzo, acho que segundo semestre, terceiro semestre, né? Mas o Enzo sempre foi destemido. O Enzo sempre esteve à frente de vários colegas, à frente desses colegas, né? O Enzo sempre buscava conhecimento, né? E isso fez com que você ganhasse força, né? E mostrar justamente quem você é hoje, né? Essa sua personalidade, mas sempre com aquela forma tranquila, carinhosa. E eu fico muito feliz, Enzo, em ter te acompanhado do teu terceiro semestre até hoje e ver esse teu crescimento profissional e pessoal. Eu fiquei muito feliz em ver a tua desenvoltura também, né? Você deu uma aula, né? E eu fiquei mais feliz ainda porque se você for lá na professora Núbia e pedir uma relação aqui de monografias, não existe monografia nessa temática, né? Então hoje todos os que apresentaram realmente trouxeram inovações aqui, né? De acordo com a sua expertise. E como a Aline disse, a Aline já tinha alertado a gente, né? Que viria algo diferenciado, né? Então, ao pegar a tua monografia e ao ler a tua monografia, eu realmente fiquei bem impressionado pela qualidade, né? E o Elisberg realmente trouxe uma fala totalmente correta que dá pano para manga aí para um livro, né? Então, utilize esse teu caminho, né? Para conscientizar mais pessoas, né? Eu acho que é uma missão que às vezes a gente tem na vida que a gente não sabe, né? E eu acho que a sua missão é essa, de continuar como professor, de continuar como continuar como mestre mesmo, né? Como orientador mesmo, né? Eu tenho certeza que aqui é só o início, né? Que é só uma etapa que tem que chegar ao fim, por mais que a gente não queira, né? Eu lembro que na minha época também eu não queria sair da universidade, mas é necessário, né? Mas não tenha dúvida que outras portas estarão se abrindo para você, tá? E a única coisa que eu tenho para falar do teu trabalho é que eu peço encarecidamente que na tua metodologia, no teu resumo, tu coloque só teus objetivos específicos, certo? É a única falha, assim, que não é grave, mas que é necessário para deixar ele totalmente redondo, certo? Tua conclusão ficou excepcional, ficou muito boa. E é isso, né? Então espero que você esteja com a gente, ou na pós, ou no mestrado, enfim, mas quero você com a gente por aqui, tá bom? Se depender de mim, ele nem sai, Nem né? sai, né? Ele nem Você sai. quer ficar com ele aqui? Então vai chegar a minha hora, a hora Olha, difícil nossa. de falar desse rapaz que... Eu podia dizer que ele é só meu monitor, mas ele virou meu amigo, gente. A gente está junto desde 2022, como ele disse. O Enzo, quando foi meu aluno a primeira vez, ele queria, minha gente, anular uma questão da prova unificada. E ele chegou com a seguinte, né, fala, humildade, não.
Professora, se eu errei, eu parto do pressuposto que a própria questão pode estar errada e ela é passível de anulação. Se eu errei, a questão tem que ser anulada. Eu disse, né? Desumilde. Eu disse, rapaz, pois tá aí. Depois, no outro ano, saí de férias e eles me perturbando na CEP porque queria acumular outras questões de prova unificada. O cara vai, pelo amor de Deus, né? Vai brincar, vai curtir suas férias. Ele estava lá, professor, ele estava 3 dias depois, eu respondendo o torpedo doença. Eu disse, eu não estou acreditando. E aí, disse, rapaz, esse menino é bom. E aí ele fez prova de monitoria, minha gente. Eu não sei nem se ele tinha mais vontade de ser monitor de outra coisa, mas eu não deixei. Toda vez que tinha prova, eu dizia para o Enzo, tu vai fazer, né? Tu vai fazer para direito do trabalho, né? Porque eu não vou te soltar, não. Então, gente, a gente já passou por muita coisa juntos, né? Assim, ano passado, acho que a maioria de vocês sabe que a gente passou por um momento... Eu passei por um momento bem ruim dentro da universidade, mas estava aqui uma pessoa que estava comigo de domingo a domingo, apoiando, conversando. Meu segurança também, né? Não, professor, eu estou aqui andando com a senhora, né? Tá vendo aí? E depois de algum tempo aqui na universidade, alguns alunos, eles viram amigos mesmo. O pessoal da monitoria, que a gente tem mais contato, então o Enzo sabe que a gente tem uma amizade muito grande com a Eloá, né? Que está aqui. Tem a Larissa Pereira, e hoje tem ele, que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo de profissão, não só de profissão hoje, né? Certo? Mas um amigo para a vida. Então, imagina, tu arranja o desconto dele, porque eu não quero que ele saia, não. Tá certo? Não quero mesmo. Dizer à mãe do Enzo que esse rapaz, ele é nota 1000, certo? A senhora fez aqui uma excelente criação. É um ser humano excepcional, certo? É excepcional. Eu hoje à tarde eu vim me preparando para fazer esse discurso. Vai ser difícil, tá? Ficar longe de você. Mas eu quero muito, muito, muito que você cresça. Você vai ser grande, você já é grande, certo? Dizer que eu amo você, tá? Eu queria... dizer que você foi aprovado com nota 10. Obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigado, Cara, seu irmão, na luta. Lizinha, terminamos. Agora vocês podem abrir os presentes. Professor Elisete, professor Medina, você também não pode abrir o seu. Eu tô com medo desse presente, viu, cara? Tem que ser simultâneo os dois. Por favor. Meu amigo, eu posso abrir mesmo aqui? Pode. Depois da nota, agora Depois da pode nota, abrir. pode, né? Depois da nota, pode abrir. Tem que abrir a coisa. Olha que eu venho aplicar V3 com essa camisa. Né? Pode vir. Sou negador, cara. Nem Eu não sei se vocês vão poder usar. Eu acho que a gente deveria me aplicar para você semana que vem com as nossas camisas. Eu vou deixar para usar no final de semana, bem de casa. O Breno vai espalhar na OAB, né, Breno? Não vai dar certo, não. Valeu, cara. Obrigadão, meu irmão. Que bom, cara. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Obrigado. Já tem um chocolate aqui, né? Tem chocolatinho aí também. Muito bom. Um vinho que a Emília deu pra gente. O final de semana tá garantido. Vai ser bom o final de semana, viu? Aí tem que bater a foto. Quanto? Luísa? Famoso vinho, comendo chocolate. Vamos tirar uma foto aí? Vamos. A foto, por favor. Cadê a tua? A minha A tua é bebezinha. Vocês são da maldade. Isso, meu amor.
Agora eu vou sair todo inchado. Valeu. Vem cá. Não, vem cá. Bebê, acho que mata. Ela devia pagar um jantar, exatamente. Ainda tem. Começou a chorar, você tá chorando. Eita, eu não sei quem não, vamos rasgar essa água. Calma. Emília, vamos tirar a foto com a banca? Você não tirou. Vamos ali tirar a foto com a Emília da banca? Hã? A Emília não tirou. Foi. Por que você fez a prova de chamar a minha mãe pra falar? Eu saí, né? Separa. Aqui? Todo mundo saiu aqui, né? Eu saí, deixa eu sair pra aqui. Olha, passarinho! Ninguém quer ir embora, não, então vamos ficar. Só a gente que tem que trabalhar. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!